Algumas informações nos trazem que existem perto ou um pouco mais de 60 parábolas. É verdade, Barana? Não sei o nome, Não. Eu fui tentar descobrir quantas parábolas existem, né, que foram contadas, reescritas. Tem informações de mais de 60, mas eu não consegui pegar todas. Mas eu sei que essa em especial a gente já deve ter ouvido falar, né? A parábola da figueira seca, ou da figueira estéril, né? Ou da parábola que secou. E ela está em Marcos, está em Mateus, ela não aparece em Lucas, mas ela está também no Evangelho segundo o Espiritismo. E é bem interessante porque vem a parábola e vem as explicações embaixo. Muito interessante mesmo. Mas nós vamos dar uma pincelada nela. Quem sabe alguma coisinha eu trago que vocês ainda não sabiam. Essa passagem se deu no dia seguinte da entrada de Jesus em Jerusalém. Na verdade, era a época de abril, né? Era um período que antecedia a Páscoa. Montado em um burrinho e saudado pelo povo com ramos de palmeira. Ao final deste dia, Jesus regressou junto com os seus discípulos para as cercanias da cidade, num local que todo mundo conhecia por Betânia, né? Onde residiam os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Era na casa deles que Jesus ficava hospedado toda vez que ele passava por ali, tá certo? Esse dia que Jesus entrou em Jerusalém era um domingo. Então, provavelmente, Jesus vai se encontrar com a figueira, da onde vem a parábola, na segunda-feira. Tá? Em pesquisas, né, porque a gente ouve falar da figueira, por exemplo, as primeiras vezes que eu ouvi falar da figueira seca, que não dava frutos, eu imaginava que era aquela figueira frondosa que só tem folhas, né? Mas, na verdade, naquela época, não era a época das figueiras darem o fruto, né? Era a época dela estar, na verdade, sem folhagem alguma. Esse mês de abril, inclusive, a Embrapa comenta que esse é o período que ela só fica em galhos. Depois ela vai ter as bêberas, que são aquelas pontinhas verdes que ela lança. Depois que vem a folhagem e depois o fruto. Então foi nessa época que Jesus teve contato com a figueira. Então vamos à parábola, né? Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo, porém, aproximado, só achou folhas, visto que não era época de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. E os seus discípulos ouviram e com certeza prestaram bastante atenção. No dia seguinte, ao passarem pela videira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus dissera, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de tudo o que houver dito, acontecerá. Tá?
verá que o efeito realmente será certo. Imaginem a gente, Jesus, passando pela estrada, né? E vendo ao longe uma verdadeira plantação de figueiras. Todas, ou pelo menos quase todas, estavam somente nos galhos, algumas aparecendo asbêperas, mas tinha uma que chamou muito a atenção de Jesus. Ela estava toda frondosa, né? Era uma super figueira. Ela estava verdinha, a copa dela estava imensa. Então, o que aconteceu? Ele se direciona a ela. Mas aí tem uma perguntinha para a gente parar para pensar, né? Vamos refletir, por que Jesus foi em direção à figueira? Ele estava com fome, mas será que a fome dele era biológica? Será que ele tinha fome mesmo de comer os frutos desta videira? Toda vez que ele ficava hospedado na casa de Marta, ele nunca tinha saído de lá sem um de jejum. E aquele dia não ia ser diferente. Então a fome dele, será que era realmente da matéria? Será que era uma fome biológica? No livro Nosso Lar, no capítulo 18, quando André conversa com a dona Laura, ela explica para ele que o alimento da alma é o amor. Será que não era alguma coisa muito especial, muito diferente, que Jesus procurava indo em direção àquela, né, figueira? Depois vem aqui o João no capítulo 4, ele diz assim: se Jesus estivesse com fome, alguém teria lhe dado o que comer. E é verdade, né? Mas acontece que Jesus procurava um alimento específico. Qual seria esse alimento? Fazer a vontade daquele que tinha enviado ele para cá. Ou seja, como ele não veio aqui para destruir nenhuma lei, ele veio para fazer cumprir, então ele veio para dar continuidade à obra. Tá certo? Então a fome de Jesus realmente não era material. A fome de Jesus era a busca dele pelas obras divinas, pela continuação, pelo término dela. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, tá? Mas que na realidade não passam de aparências. Ela estava lá toda frondosa, a sombra dela era maravilhosa, mas ela não estava saciando a fome de ninguém. Se a gente for ver nos estudos do Evangelho, todas as ocasiões que tem, nós somos comparados a uma árvore. Todo ser humano é comparado em algum momento a uma árvore. Por quê? A árvore dá frutos. Nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos aqui para trabalhar. Nós viemos aqui para dar frutos. E esses frutos, eles servem para saciar a nossa fome, mas a fome também de todos aqueles que convivem conosco. Vamos imaginar, por exemplo, a posição, eu não me coloco como palestrante, eu ainda sou muito pequenininha, mas um palestrante de alta estirpe, que utiliza palavras difíceis, que conta histórias lindas, né? Mas que não passa de um verniz muito bonito, que chama a atenção das pessoas
mas que quando ela chega na casa dela, ela vai procurar o que ficou de tudo aquilo e não é muita coisa. Então nós somos assim também em tudo que nós fazemos. Nosso trabalho, nós temos lá as coisas que nós devemos passar, né? Tem o fruto, né? A gente se trabalha, se aprende, se põe em prática para ter como oferecer esse fruto para aquele que vem depois. As pessoas, onde elas estão, elas são insubstituíveis. Poderão vir outras pessoas tomar o lugar de todos nós, mas ninguém vai fazer do jeito que você faz, porque você é uma pessoa única. Deus nos fez único. Nós somos especiais naquilo que nós fazemos, mas nós precisamos ser o melhor que a gente puder. A gente não deve se acomodar, ficar só na mesmice. Eu estou fazendo a minha parte. A sua parte é muito pouco. Nós precisamos fazer mais. Nós não estamos aqui só para cumprir tabela. Nós estamos aqui para crescer, para progredir. Então a nossa parte é muito pouco. Vamos fazer além da nossa parte, tá? Porque a pergunta que a gente vai fazer depois é se tudo aquilo que você falou serviu para alguma coisa, tá certo? Por isso, quando eu me coloco nessa posição aqui, eu vejo se tudo isso que eu estou falando para vocês é o que eu acredito. Às vezes são coisas simples, mas eu vou falar para vocês, é o que eu acredito, tá certo? Estou passando para vocês o que eu realmente acredito. Se eu tive alguma dúvida, eu fui procurar saber antes. É pouquinho, mas se todo mundo fizer isso, mudar uma vírgulazinha a cada frase do seu dia, modifica a sua história no final, tá certo? Este salmo é muito interessante. Ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse vai ser aquele homem que procura não ter equívocos no seu caminho, certo? Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele não vai viver de qualquer jeito. Ele vai pensar antes de tomar as suas decisões. Ele vai se lembrar daquelas leis que estão gravadas dentro de nós. A gente não precisa decorar. Se você tiver alguma dúvida sobre essas leis, sobre as coisas que vêm até você, para um minutinho, pensa se aquilo que está chegando até você, como é que você gostaria que chegasse? Você vai repassar de que forma? Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperar. Se você escolher o caminho do bem, com pensamentos bons, onde você pode chegar? Você pode chegar onde você deseja, de uma forma tranquila, gostosa, tá? Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. As pessoas que fazem do seu caminho escolhas erradas, equivocadas, elas perdem tempo. É isso que está dizendo aqui. Às vezes você fica fazendo uma coisa várias vezes, repetindo uma coisa que não dá certo. O que acontece no fim da história? Isso vai embora, isso não tem valor nenhum, não te traz bem algum. É como se fosse uma poeira realmente que você assopra e ela vai embora, se perde, tá? Este salmo, na verdade, ele mostra pra gente
Aonde está a felicidade? A gente procura em todos os lugares, mas a gente já aprendeu que ela não está nas coisas materiais. As coisas materiais são muito passageiras e a gente utiliza elas somente enquanto estamos encarnados. Depois ela já não serve para mais nada. Então vamos aprender com as coisas materiais, tá? E vamos buscar um verdadeiro sentido objetivo da nossa meta de vida. Nós não podemos ficar igual uma barata tonta procurando, né? Nós temos que traçar um objetivo e trabalhar em cima dele. Ela só é encontrada por quem não anda segundo os conselhos dos ímpios. Ela só é encontrada por quem está no caminho correto. Ah, mas tem só um caminho correto? Não. Eu tenho o meu mais correto que eu posso pela evolução que eu tenho hoje e que não pode ser comparado com nenhum outro caminho, com nenhuma outra pessoa, porque cada um de nós está no seu lugar, que foi onde Deus colocou, tá? Nós trazemos neste lugar tudo o que nós precisamos para nos melhorarmos. Então não nos comparemos com ninguém. Eu tenho que fazer o meu melhor, no meu melhor caminho, porque é esse melhor caminho que Jesus está me esperando para me auxiliar a conquistar os meus objetivos de vida. Tá certo? Pode mudar? Olha que linda. Olha que linda que é a figueira, né? Aí ela ainda não tem nenhum fruto. Eu acredito que foi dessa forma que Jesus a viu. Olha, toda tem umas pontinhas, tá vendo? Verdinha, que são as béveras dela, mas ainda não tem fruto. Se você vê ao longe uma árvore desse jeito, linda, frondosa, é claro que você imagina que ela vai estar cheia de frutos, né? Mas a figueira simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são, tá? Por isso que Jesus acabou condenando a esterilidade, né? Ela tinha tudo e não tinha nada. Ela tinha tudo e não pôde ajudar ele naquele momento. Mas eu penso assim, Jesus, ele não trouxe um script pronto para a vida dele, né? Ele não trouxe para cá as tarefas que ele ia desenvolver. Ele veio com a bagagem dele de Cristo, né? Auxiliar este planeta, que é responsabilidade dele, e trouxe o amor. Ele pegava os motivos das suas conversas, era do dia a dia. Então eu acredito que quando ele viu essa figueira, com toda a capacidade dele, ele sabia que lá não tinha frutos. Então ele aproveitou a oportunidade para deixar mais um ensinamento para os seus discípulos, né? E que esses ensinamentos seriam repassados e frutificariam mais tarde. Naquele momento ali, ficou meio confuso, porque a gente sabe que não eram todos que conseguiam entender Jesus, né? Não eram todos que estavam preparados para entender o que Jesus dizia. Então ele aproveitou esta oportunidade para deixar esta parábola para a gente. Mais um tópico nos ensinamentos dele, né? Mas ele quis dizer também, e nós entendemos, que todos aqueles sistemas que não funcionam, todas as doutrinas, religiões, tudo que não traz benefício para a comunidade, uma hora vai deixar de existir, tá certo?
Eu ouvi uma reportagem aí dizer que a doutrina espírita traz os conhecimentos tão abrangentes que uma hora ele vai se ampliar e todos vão passar a entender. Não que todos vão virar espíritas, mas todos vão entender o que a doutrina espírita tem de papel neste planeta. E todos vão começar a se modificar. E eu acredito muito nisso, sim. Portanto, os homens que são inúteis, no bom sentido da palavra, se é que eu posso dizer assim, aqueles homens que só falam e não fazem, que só se mostram e não têm capacidade, que não modificam a sua vida, tá? E que também não auxiliam ninguém ao seu redor, serão comparados também a essa figueira que secou. Eles serão tudo, mas não poderão ajudar em nada. E Kardec diz assim no Livro dos Espíritos, nessa passagem, que a figueira é o símbolo das pessoas que somente aparentam, mas que não tem nada para oferecer para ninguém. Ele fala aí, o que a mais das vezes falta é a verdadeira fé. Às vezes a pessoa passa por todas essas dificuldades de aparentar e não ser, mas no fundo ela está pobre da fé dela. Ela não desenvolve a fé dela. Tá? Ela é aquela que estuda, que tem conhecimento e que para por aí. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, né? Ou seja, aquela fé que toca o coração da gente. É a fé que transporta montanhas. A gente já sabe também que as montanhas que a nossa fé transporta não é aquela de pedra, aquela de terra, aquela bonita, né? Que a gente ficou no topo dela ainda há pouco. Não é aquela montanha que a gente transporta com a nossa fé. As montanhas que a gente transporta com a nossa fé são as montanhas das obras da carne. São as montanhas da maldade, do ódio, da libertinagem, dos vícios, do orgulho, das impurezas, das discórdias, das rivalidades, tá? São as montanhas das orgias, são aquelas montanhas que a gente ainda tem alguns resquícios e que nos atrapalham em enxergar adiante. Às vezes a gente quer traçar o nosso objetivo em linha reta, mas a gente não consegue. Tá? A gente ainda acaba dando umas desviadas em tudo isso daqui que eu acabei de dizer, tá certo? Então, as montanhas que nós temos que transportar com a nossa fé vai depender primeiro da nossa humildade. Quando sermos humildes a ponto de reconhecer em nós mesmos onde é que a gente está falhando, por que é que a gente está falhando, a gente vai ter uma maior possibilidade de transportar as montanhas que nos fazem tanto mal, tá? Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, tá? Por isso os médiuns são dotados de uma capacidade diferenciada. Mas eu devo dizer e lembrar a todos que todos nós somos médiuns. Nós não somos desenvolvidos. Alguns são desenvolvidos. Alguns que se dedicam, que estudam, que frequentam a casa de oração, que conhecem a doutrina espírita, sim. Mas todos nós temos um pouquinho de mediunidade em nós. Porque é através dela que nós temos as nossas intuições, tá? Que nós conseguimos dar ênfase às nossas vontades, na nossa luta do dia a dia. Mas eu vou falar aqui dos médiuns que trabalham, que desenvolveram a sua mediunidade.
é uma faculdade. E nós sabíamos disso antes de virmos para cá. Tá? Ah, mas ser médium é só entrar na sala de mediunidade, receber espírito, mensagem e comunicação? Não. Não é isso. Mediunidade, ela anda conosco. É através dela que nós somos protegidos pela espiritualidade maior. Que nós temos um acesso, mesmo que pequeno, tá? Pode nos prejudicar também. Então, depende muito da gente conhecer, da gente se aprofundar, de querer saber mais, tá? Mas a gente não deve ter medo, tá bom? E por que existem os médiuns? Porque precisamos multiplicar o número deste alimento abundante que faz parte da nossa árvore, tá? Do nosso desejo de ajudar os outros. Este alimento, ele existe e é oferecido para todos os homens. Quando diz lá, muitos são chamados e poucos escolhidos. Este alimento de Jesus é abundante. E como o médium, ele é aí o intérprete dos espíritos, ele é um instrumento de trabalho do Pai. Por isso somos todos, porque se nós temos sabedoria, nós temos que passar adiante. Se nós temos um conhecimento maior em alguma área, podemos ajudar pessoas. É nesse sentido que eu estou dizendo, que nós temos o alimento na nossa mão. Não podemos guardar, ele estraga, nós precisamos passar adiante, tá certo? Se a gente não usar, a gente acaba perdendo. Muitas vezes a gente não usa, e quando a gente precisar e quiser usar, a gente já perdeu. Então não vamos perder as nossas oportunidades, tá? Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, eu escolhi ser médium e vim para trabalhar. Chegou aqui, eu falei, não quero mais. Eu posso? Posso, tá? Mas isso não vai me fazer bem. Eu vou enfrentar algumas dificuldades com isso, mas eu não sou obrigada, tá certo? Por isso que estudar faz muito bem, conhecer melhor ainda. Porque conhecendo, estudando e conhecendo, a gente vai entender como tudo isso funciona. Mas se você tem o poder na sua mão de saber alguma coisa, um pouco mais do que as outras pessoas, dividam. Esse é o alimento que Jesus está falando nessa parábola, tá? É o alimento do amor, da doação, da divisão. E ele mesmo diz que quanto mais você dividir, mais você vai angariar e mais trabalho você terá. Olha que maravilha. Lembra? A gente não deve viver só na obrigação. A gente tem que trabalhar além de tudo isso. A figueira também representa o homem, mas representa a nação também. Nós não somos únicos, né? Não depende somente de mim o progresso, nem meu, nem dos meus queridos e nem da minha nação, nem do meu planeta. É de todo mundo, tá? No livro Caminho da Luz, no capítulo 7, diz lá sobre o povo de Israel. Diz que foram os hebreus que constituíram a raça mais forte, tá? A raça mais homogênea. Tanto que Hitler fez aqueles experimentos dele lá, né? Se muito grande era a crença deles em Deus, muito grande era também o orgulho deles, porque eles se sentiam poderosos, eles se sentiam o mais forte. Sendo Israel o povo mais crente, porque eles acreditavam em um só Deus, né? O mais religioso também. Eles eram o que mais necessitavam também.
Porque vale aí lembrar daquela citação que muito será cobrado a quem muito foi dado. Por isso que eu estou dizendo, se você tem um dom de vida, distribua, porque fazendo isso você vai aumentar o seu dom e vai aumentar o seu trabalho. Que vantagem eu levo? Tenho mais facilidade de seguir a minha estrada no meu progresso espiritual. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu conquisto. Tá certo? Israel havia conseguido muito, muito do alto em matéria de fé. Natural eles serem cobrados, então, pela humildade e pelo amor. Tá? Aí está o alimento que Jesus tanto fala. Olha a confusão que era lá com aquele povo. Olha quantas dificuldades eles ainda tinham em sentir o amor, a paz e a humildade, né? Porque o orgulho ainda era muito vivo entre eles. Então era aí, fazer a vontade do Pai e dar prosseguimento à obra de Deus. A gente vê que, pelas histórias, os judeus sempre foram colocados assim de uma forma muito dura, né? Eles eram orgulhosos, exclusivistas, eles eram vaidosos, presunçosos, pretensiosos, né? Então cabe aí a gente perguntar qual foi o fruto de tudo isso que eles fizeram, né? De todas as dificuldades que eles tiveram. E Paulo em Gálatas no capítulo 5 diz assim que existem os frutos da matéria e os frutos do Espírito. Os frutos da matéria são aquelas obras da carne que eu falei para vocês. Tá? Elas se manifestam no adultério, no orgulho, na imundície, na fornicação. É muito pesado o fruto disso que eles angariaram para eles. Né? É o ciúme, a ira, a inveja, as bebedices e muito mais por aí. Em compensação, os frutos do Espírito depois da conquista são a caridade, a paz, né? A bondade, a fé e muitas outras coisas. E contra tudo isso não há lei. Você fez, você plantou, você colhe. Tá certo? Então, se a gente estiver andando no bem com os espíritos, vamos continuar andando no bem com os espíritos, não é mesmo? Porque aí nós vamos encontrar o fruto da nossa alegria, da felicidade que a gente busca, do amor, da paz, da fé, né? E olha que interessante, são essas virtudes que nós vamos utilizar para auxiliar e para combater as coisas da carne, né? Principalmente o orgulho e a vaidade, que tanto segura a gente nas opiniões. Aos autores das coisas, das obras da carne, eu previno: não herdarão o reino de Deus. Emmanuel diz: a disciplina, a educação, né? A escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Somos nós, tá? Todavia, o amor é a raiz eterna. Nós vamos frutificar, florescer, dependendo tudo da nossa raiz. Se ela está bem segura, se nós estamos cuidando dela, imagina quantos frutos a gente tem condições de distribuir. Tudo tem o seu processo natural. Não podemos ir direto ao fruto. Não podemos desmerecer o estudo e a preparação. Só não podemos ir para a fase próxima sem passar pelas outras.
Uma vez eu contei a história aqui de um foguete, né? Para eles lançarem um foguete no espaço, ele tem 3 motores, né? Aciona-se o primeiro motor e leva esse foguete até uma certa altura. Nessa certa altura, esse motor ele é solto e outro motor, o segundo, entra em ação. Leva esse mesmo foguete por mais um pedaço do caminho que ele vai percorrer. Ele também se desconecta e é acionado o terceiro motor, que é onde vai chegar no objetivo. Nós somos mais ou menos assim também. Tá? Nós não podemos ficar estacionados. Nós não podemos adquirir informações e achar que está tudo bem. Nós precisamos acionar o outro motor. Nós precisamos ir além. Precisamos entender as informações que nós adquirimos, porque o próximo motor vai nos levar à prática daquilo. Se a gente não passar pela sequência, a gente não chega. Não tem como eu pular tudo isso, né, sem aprender voluntariamente tudo isso. Como Jesus saberá sobre os nossos frutos? Através do outro, através do que a gente faz para os outros, né? É quando o outro chega até a gente que ele verá se temos os frutos, não só da paciência, da compreensão, do apoio, mas é quando o próximo nos procurar que Jesus vai ver se a gente aprendeu, se a gente já está na fase do fruto. Tá certo? De doar esse fruto. Neste momento veremos se temos os frutos que realmente podem saciar a fome do próximo. Aquele verniz aqui não vai funcionar. Eu achar que eu sei também não vai funcionar. Ou eu sei, já aprendi, tenho fruto e vou distribuir. Ou eu vou mostrar que eu sou apenas aquela figueira cheia de folhas verdes, sem fruto algum. Tá? Os nossos valores são muito profundos para cada um de nós. E nós devemos conhecer todos eles. Por isso que eu sempre estou dizendo aqui que nós temos que conhecer a nós mesmos, mas de uma forma clara, tá? Sincera. Não o que eu gostaria de ser, é o que eu sou de verdade. Eu conhecendo o meu eu de verdade, eu vou conseguir me desenvolver melhor. Tá? Porque eu não vou ficar me escondendo, inventando desculpas. Tem gente que conta uma verdade tantas vezes que ela acredita que conta uma mentira tantas vezes que ela acaba acreditando que é verdade, né? Mas se você se conhecer, você sabe que não é. Tá bom? Nós temos uma boa leitura para vocês continuarem um pouquinho esse assunto, né? É esse livro aí, ó, O Caminho Oculto. Ele fala muito da lei da solidariedade. É a história de um espírito, né? Foi Chico que recebeu, mas o espírito é de Veneranda. Ela mostra o caminho a seguir em direção ao Cristo. É para jovens, mas é muito gostoso. Se vocês puderem, dá uma lidinha. É gostoso ler, tá? Ali a gente vai captar, na verdade, todas as inspirações que Jesus deixou para a gente. Certo? Então eu faço um convite para a gente terminar o nosso bate-papo de hoje. Vamos cuidar da nossa árvore, né? Dizem que um homem completo tem que escrever um livro, plantar uma árvore e o que mais? Cuidar de um cachorro. E ter um filho? Isso. Ter um filho. Cuidar de cachorro também serve. Sim. Tá? Então vamos plantar a nossa árvore, tá? E vamos cuidar da nossa árvore.
vamos fazer de tudo para que, se Jesus já chegar a nós, seja através de um irmão, né, seja através de alguma situação, que nós estejamos prontos com a nossa árvore com frutos, né? Que nós estejamos ali trabalhando, ampliando as nossas possibilidades, tá bom? Que cada um de nós consiga realmente ser esta árvore que Jesus exemplificou nesta parábola, certo?